Você está cansado de Deus? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu tenho o imenso privilégio de anunciar que vou retomar o meu ministério de pregação bíblica agora num momento diferente do meu ministério, num momento diferente da história do canal Vem Senhor Jesus, tá bom? Aqui dentro desse canal você encontra muito conteúdo que alimenta a alma na mesma medida em que você ouvir uma pregação, um sermão falando da palavra de Deus. Entretanto, o formato desses conteúdos estão mais no contexto de debate, de estudos bíblicos, de questões aí de reflexão espiritual que fluem naturalmente aí da cabeça e do coração deste pecador que vos fala. E já faz algum tempo, que Deus tem me impressionado e me incomodado na direção de que eu devo retomar o meu ministério de pregação bíblica. Tá? Assim como a gente prega nos púlpitos da igreja e etc e tal, nós vamos retomar o nosso ministério de pregação aqui no canal Vem Senhor Jesus. Inclusive, esses materiais que serão produzidos nessa direção a partir de agora, podem inclusive ser replicados por aqueles que assim quiserem, que podem estudar os sermões que o Ezequiel aqui vai apresentar e replicarem nas suas igrejas e pregarem e etc. Para mim vai ser uma honra. Muita gente já entrou em contato comigo dizendo que já pregou vários dos meus sermões aí nas igrejas pelas quais essas pessoas passam e pregam e são líderes, e eu fico muito feliz, com ser assim fonte de inspiração em termos de pregação bíblica para estas pessoas. E no primeiro sermão, dentro desse formato, aqui nesse canal, eu escolhi falar de um tema em função do qual Deus impressionou o meu coração, que tem que ver um pouco assim com a experiência de muita gente. Pode não ter que ver com a sua experiência, e eu espero que não tenha, mas pode ser que tenha, e a gente precisa lidar com a realidade de que algumas pessoas estão cansadas de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na relação entre o ser humano e Deus, às vezes existe tudo de bom. Às vezes o ser humano está apaixonado por Deus porque Deus o amou primeiro. Às vezes o ser humano está sedento de conhecer mais de Deus diante da revelação de Deus. Às vezes o ser humano está assim, carente de buscar Deus, de ter comunhão com Deus, de orar a Deus, de clamar ao Senhor, de, sabe, realmente assim, se entregar aos pés de Deus e derramar a sua ansiedade, derramar as suas preocupações, tanto agradecer quanto pedir um monte de coisa e tudo mais, é tudo natural da relação com Deus. Entretanto, a gente não pode se esconder do fato de que muita gente tem uma experiência um pouco diferente. Que as pessoas estão cansadas de Deus, elas não estão querendo ouvir falar de Deus, elas não estão querendo conversar com Deus, elas não estão assim, num momento em que as verdades divinas, a presença divina, as perspectivas divinas são as coisas mais importantes aí nas quais as pessoas pensam, e na verdade as pessoas estão mais interessadas em correr atrás do dinheiro, do prazer, da fama, da glória, do status, das questões deste mundo, de uma forma mais ou menos geral, e Deus é, no máximo, uma presença distante, impertinente, irrelevante, que vai, de alguma maneira, assim, ficando cada vez mais em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, milésimo plano na vida das pessoas, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso, uma vez que a gente vive no século XXI no Brasil. Estou gravando esse vídeo aqui em 2022, final de 2022, a gente vive um processo avassalador
de informação sendo jogada na cabeça das pessoas o tempo inteiro, a respeito da economia, a respeito da política, nas redes sociais, um monte de coisas acontecendo em diversas esferas da realidade humana, e as pessoas estão inebriadas, né, com o acesso a essas coisas, com as redes sociais, com, enfim, todo esse universo informativo que nos cerca o tempo inteiro, com milhões de estímulos e notícias e imagens e filmes e séries e música e redes sociais e tudo mais. E às vezes as pessoas estão tão imersas nessa realidade que Deus ficou de lado, que Deus ficou distante, que Deus ficou assim algo que cansou a gente. É porque a gente tem coisa melhor para fazer, a gente tem coisa melhor a qual devotar o nosso tempo. Bom, então para a gente refletir a esse respeito, eu peço que você, se quiser acompanhar na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em Isaías capítulo 40, esse não é o texto principal que a gente vai estudar nesse sermão, mas é o texto introdutório, tá? Então Isaías capítulo 40, a gente vai ler do verso 25 até o verso 31, e assim com a Bíblia aberta, então nós vamos orar para que Deus venha a falar poderosamente ao nosso coração, tá bom? Oremos. Papai do céu maravilhoso e querido, nós queremos te agradecer demais pelo privilégio de abrirmos a tua palavra nesse canal. E nós clamamos que seja o teu Espírito Santo a falar ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, Isaías capítulo 40, a partir do verso 25, a Bíblia diz assim: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os olhos ao alto e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor? E o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, nem ouvistes, que Deus, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui a palavra de Deus fala que Deus é incomparável, não tem com quem ele possa ser comparado. E levante os olhos e veja tudo o que existe. E tudo o que existe tem o dedo do Deus que criou a realidade e todas as coisas que existem. Então, se você se interessa por economia, por seres humanos, por matemática, por física, por, sei lá, todas as realidades em função das quais você é bombardeado de informações, saiba que ali há o dedo de Deus na realidade de todas essas coisas. Então, se você se interessa por algo, deveria se interar mais ainda pelo Criador daquele algo e de todos os demais algos e de tudo o que existe. Então, não faz muito sentido você ser uma pessoa muito interessada nas coisas e pouco interessada em Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Naturalmente, entretanto, a gente vive num contexto após a queda em que todas as coisas que nós seres humanos conhecemos estão de alguma forma impactadas pela queda e pelo pecado. E de fato a queda e o pecado não podem ser atribuídos a Deus. E talvez inclusive esse seja um dos principais motivos em função dos quais as pessoas se cansam de Deus. Primeiro de tudo porque há um antagonismo entre Deus e as pessoas. Por quê? Porque Deus é o santo, incomparável, e nós somos todos iguais, pecadores. Então isso cria um certo abismo, uma certa ruptura na relação entre os seres humanos e Deus. Deus é aquele que não cansa. A gente, às vezes até mesmo jovem,
se cansa e se fatiga. Mas aí a Bíblia diz, né, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, né, e tudo mais. Entretanto, o texto que eu quero realmente meditar com vocês não está em Isaías 40, mas está em Isaías 43. Nós vamos ler do verso 22 em diante, até o capítulo 44, verso 8. Então esse é o texto principal da nossa meditação nesse sermão, tá bom? Então a gente vai ler agora o texto completo, depois eu retomo as considerações, beleza? Então Isaías 43, a partir do verso 22, diz assim: Contudo, não me tendes invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, nem te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Agora, pois, ouve Jacó, servo meu, Israel a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso, desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus aqui, ele me confronta e ele te confronta com a realidade de que nós somos as pessoas cansadas de Deus e Deus está cansado da gente. Olha que paralelo interessante. Aqui, Isaías está falando que muita gente, e provavelmente eu e você estamos incluídos entre essa muita gente, porque esta é a palavra que o Senhor nos envia, está cansado de Deus, está cansado da invocação, da oração, e inclusive está cansado num contexto em que não deveria estar, porque a gente está na nova aliança, onde a gente não tem que trazer sacrifício, a gente não tem que trazer gordura, a gente não tem que trazer incenso, a gente não tem que trazer as ofertas dos manjares, que inclusive, né, estavam um pouco no centro da experiência de Israel com Deus. A gente não tem que fazer nada disso. Se a gente tivesse que fazer tudo isso, a gente poderia dizer que a gente está cansado. Pô, tô cansado de matar esses bois aqui, tô cansado de fazer esse sacrifício com sangue, tô cansado de fazer essa oferta de farinha, tô cansado de queimar esse incenso. A gente não está fazendo nada disso. E ainda assim a gente está cansado. E por que a gente está cansado? Porque a gente está imerso em
pecado e iniquidade. Essa é a realidade. Por que se cansa de Deus? Porque Deus é santo e a gente não é. E a gente tem interesses, intenções e caminhos que são os nossos e não os dele. Por isso a gente se anima dos nossos caminhos e se cansa dos deles. Olha que prazer é abrir o Instagram e ficar o tempo inteiro vendo as vaidades desse universo dentro do Instagram. Olha que coisa gostosa de se fazer. Olha que coisa horrorosa a gente confessar as nossas vaidades, os nossos pecados, as nossas imoralidades sexuais ou coisas do tipo. Percebe? É muito mais natural pra gente se animar com o mal do que com o bem. E assim a gente se cansa de Deus e Deus se cansa da gente. E nesse momento, a pregação moralista, ela viria então na direção de que, já que é assim, Deus vai destruir todo mundo e acabou, fim da história. Mas o texto diz que Deus mesmo, por amor dele mesmo, Deus, ele apaga as transgressões e dos pecados ele não lembra. Mas ele não deixa de provocar. Você quer refrescar a minha memória em relação aos seus pecados? Traga suas razões para pecar. Não, Senhor, eu prefiro o Instagram do que a oração. Porque, poxa, Senhor, lá no Instagram tem tanta gente ostentando beleza e riqueza e a glória desse mundo que eu acho bem mais legal do que a oração. Então traz os seus motivos para se justificar. E aí Deus fala, vocês são do jeito que vocês são, desde o primeiro de vocês, desde o primeiro homem, desde Adão. E inclusive os maiores homens, que são os guias, os líderes, também. Todos esses se afastaram de mim, pecaram contra mim, prevaricaram contra mim. E por isso existem tantas desgraças. Claro, o Instagram ele tenta esconder as desgraças de vocês, só mostrar a parte boa. Mas no final das contas, por detrás do belo mundo do Instagram, existe a doença, o pecado, a morte, a vaidade, o orgulho, a cobiça, a transgressão, a traição, a maldade, a escravidão às coisas deste mundo. Estou aqui usando um pequeno exemplo do Instagram como aquilo que representa, aquilo que nos afasta de Deus, e não é pecado nenhum você usar Instagram e ter Instagram. Você pode ter inclusive um ministério evangelístico de pregação lá no Instagram, você inclusive pode usar o seu Instagram para trabalhar, você inclusive pode usar o seu Instagram não para se afastar de Deus, mas para fazer coisas legítimas, corretas e inclusive espirituais e etc. Mas estou aqui simplesmente ilustrando através de um mau uso do Instagram. Mas, na verdade, isso aqui cabe para qualquer contexto. Aqui, quando Isaías escreveu esse texto, não existia Instagram, mas também tinha um monte de gente cansada de Deus. E cansando Deus com iniquidades e pecados. Então, iniquidades e pecados são da natureza humana, desde o primeiro homem que pecou. Até os maiores homens, porque todos pecaram. Entretanto, o texto continua com um tom de redenção em relação a essa realidade. Agora, pois, ouve Jacó, servo meu, ó Israel a quem escolhi. Deus escolheu a gente que vive no mundo real, que tem pecados reais, que tem problemas reais, e por amor dele, ele perdoa os nossos pecados, conforme ele diz no texto, e agora é para a gente ouvir e prestar atenção. Aí ele começa a nos lembrar que ele nos criou, ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe, inclusive já sabendo todos os pecados futuros que a gente teria. É muito legal assim, a gente ter esse encontro com Deus, né? Quando Deus ele confronta a gente, ele diz, eu sei exatamente quem você é. Inclusive Deus sabe isso acima do que a gente sabe sobre nós mesmos. Dificilmente você tem alguma lembrança da sua vida intrauterina dentro lá da barriga da sua mãe. Dificilmente você tem grandes lembranças da sua primeira infância. Você pode ter algumas lembranças assim de quando você era bebê, neném ou criancinha, etc e tal. A maioria de nós tem alguma lembrança, mas as nossas lembranças são super anuviadas e pequenas em relação à quantidade de tempo que a gente viveu
lá quando a gente era bebê, etc. e tal. Deus lembra de cada segundo, Deus conhece cada realidade. Inclusive o que vai acontecer daqui a pouquinho com você e comigo. E nesse contexto como um todo, às vezes o que a gente pode ter é medo. Porque a gente nasceu como fruto do pecado, a gente é pecador, Deus sabe de todas essas coisas e Deus antagoniza o pecado. E o sentimento que a gente então tem é medo. Porque, poxa, Deus conhece o meu pecado, que eu já pequei, que eu estou pecando, que eu vou pecar. E nesse contexto ele diz, não temas. Não é porque o pecado deixou de ser pecado. É porque ele nos escolheu e ele vai derramar água sobre o sedento. Ou seja, Deus ele vai colocar no nosso coração a vontade de olhar para uma perspectiva melhor do que meramente aquela do pecado. Então, tipo assim, a gente é pecador, a gente é atraído às coisas da carne, às coisas do mundo, às coisas do diabo, às coisas do mal. Essa é a simples realidade humana. Todavia, Deus entra para transformar a realidade humana. Ele perdoa os nossos pecados, conforme o texto, ele nos escolhe, ele nos relembra de que ele nos conhece e ele pede para a gente não temer. Porque ele nos escolheu e ele vai derramar água sobre quem tiver sede dele nesse contexto. E ele vai derramar o espírito dele sobre nós e sobre os nossos filhos, caso a gente tenha filhos, né? A nossa posteridade, ou sobre as pessoas na nossa esfera de influência. E aí a Bíblia diz que desse derramamento de água vai brotar uma floresta, vai brotar uma plantação, vai brotar algo assim que é a comunidade humana florescendo, invocando o nome de Deus, escrevendo o nome de Deus na mão, se chamando pelo nome de Jacó. E aí ele termina o texto dizendo, assim diz o Senhor, o seu Redentor. Essa é a relação correta entre Deus e a humanidade. Não que também não existam outras relações. Deus não é só redentor, ele é o criador, ele é o mantenedor, etc. Mas aqui Deus enfatiza a redenção dos pecados. Ele é o redentor. E quem ele é? Ele é o primeiro e o último. E ele estabeleceu as predições, as profecias, etc., desde que houve o primeiro povo. E não tem quem possa competir com Deus nesse aspecto. Inclusive, né, a capacidade de Deus prever o futuro é a capacidade que diferencia o Deus verdadeiro de todos os demais deuses. E aí ele fala assim, né? Não fiquem assombrados diante de tudo isso. Não tenham medo. Deus já anunciou essas coisas desde muito tempo. Esse texto de Isaías aqui está escrito há 2.800 anos na Bíblia. Para que hoje Deus viesse a nos confrontar, a nos consolar, a nos prometer o perdão dos nossos pecados e uma vida diferente. E aí ele fala, vocês não têm ouvido, por que vocês não anunciam? Vocês são as minhas testemunhas. Tem algum outro Deus além de mim? Não tem. Não há outra rocha que eu conheço. Inclusive, essa imagem da rocha é muito interessante, né? Porque, conforme o próprio Jesus ensinou, Deus é espírito. E as pessoas, elas associam essa coisa do espírito ao exato oposto da rocha, né? Tipo a diferença entre o material e o espiritual. Mas Deus, que é espírito aqui, se compara a si mesmo com uma rocha, com aquilo que é mais perene, com aquilo que é mais forte, com aquilo que é mais sólido, com aquilo que é o fundamento de todas as coisas. E deixa eu ser bem sincero para vocês. Cansar de Deus é uma coisa natural e normal num processo de pecado no mundo. E todos nós vivemos um processo de pecado no mundo. Nós vemos hoje na vida humana 1 bilhão de influências para o mal, em todas as direções, vindo de todas as áreas. E aquelas, vamos pensar assim, influências na direção do amor, da fé, da justiça, da verdade, do perdão, da graça. Não é que elas não existam, elas existam, mas elas parecem ser em menor quantidade e elas parecem envolver um esforço que desestimula as pessoas. Então, por exemplo, se a gente convidar as pessoas a ganhar dinheiro, ter uma enorme quantidade de prazer, glória, status e honra no mundo, facilmente elas acompanham a gente. Se a gente convidar as pessoas a andar num caminho estreito, difícil, que
muitos são chamados e poucos andam realmente por ele, são escolhidos, e etc e tal. Pela própria natureza das duas imagens, as pessoas se animam muito no primeiro caso, e elas se desanimam muito no segundo caso. E talvez, tanto eu quanto vocês, podemos perceber na nossa vida que as influências ao mal, às vezes, prevalecem na nossa vida em comparação com as influências ao bem. E por isso Deus ele tem que nos confrontar e nos relembrar daquilo que é a realidade dos fatos. De mim vós cansastes, diz lá o texto que a gente leu. Vocês se cansaram de mim, diz a palavra de Deus. E ninguém gosta de ouvir isso. Porque a gente, pelo menos assim de forma teórica, a gente gosta de reconhecer e de ser reconhecido como pessoas que se importam com as coisas de Deus, vamos dizer assim. Com Deus em pessoa e com os princípios divinos e com toda essa gama de ensinamentos que representam a verdade de Deus, a vontade de Deus. Né? Poucos de nós têm facilidade em admitir que temos preferido a mentira ao invés da verdade, a imoralidade ao invés da pureza, o dinheiro ao invés do que é mais valioso do que o dinheiro. E aqui também não há uma crítica a você ganhar dinheiro, não é esse o problema, tá? Porque senão você vai morrer de fome. Mas é uma questão de proporção. O dinheiro, o prazer, as coisas boas no mundo, vamos dizer assim, entre aspas, elas podem ter o seu espaço, desde que elas não tomem o espaço daquele que é maior, daquele que é melhor, daquele que é mais fundamental, que é Deus. E tudo que a gente busca na vida, a gente precisa incluir Deus e estar com Deus, porque de outra forma a gente se cansa dele e ele se cansa da gente. Mas mesmo assim, diante do fato posto, a gente se cansou dele, ele cansou da gente, ele vem e nos confronta, não com uma mera mensagem moralista, do tipo, já que você cansou de mim, eu vou destruir você, não é isso. Ele vem nos relembrar nessa mensagem, nesse sermão. Por amor de mim, eu apago os seus pecados em função dos quais você cansou de mim. Por amor de mim, eu relembro a você que eu te escolhi. Eu relembro a você que eu vou derramar água e bênção sobre você para que o que flui de você prospere, cresça. Isso é muito legal, assim, sabe? É uma palavra em função da qual Deus me abençoou imensamente. E por isso eu trago essa palavra a você. Eu sei que as questões espirituais, as questões dos princípios do Evangelho, dos princípios de Deus, elas não vão ser vividas por nós de forma absolutamente natural, sem esforço, sem confronto, sem uma decisiva decisão, né, uma decisão importante de mudança em relação a um monte de coisas. E provavelmente também eu falo com pessoas que estão vivendo realidades que eu sequer posso imaginar e nem vou tentar imaginar. É em função do cansaço com Deus e de que Deus está cansado com ele. Mas Deus não está alheio a essas realidades. E ele vem dizer para você, como diz para mim, que existe perdão, existe uma confirmação de que ele nos conhece e de que ele nos escolheu e que ele está aqui para redimir e abençoar a cada um. Para mim é um enorme privilégio ser o veículo de tal mensagem. Tá? E espero que essa mensagem cale fundo no seu coração. E que você experimente o confronto de Deus com esse texto e possa admitir que está cansado dele, se é que está. Talvez você esteja vivendo um momento diferente da sua vida espiritual e tudo bem, você vai poder dizer que não está cansado de Deus. Beleza, maravilha. Conforme diz o mesmo texto, né? Traga suas razões. Traga suas razões para Deus, não para mim. Mas se você admitir que está cansado, saiba que Deus readmitiu que te escolhe, que te perdoa, que te ama e que te abençoa. E fique com essa palavra no seu coração e a gente termina essa mensagem em oração, tudo bem? Vamos orar. Papai do céu maravilhoso e querido, nós te agradecemos porque o Senhor falou ao nosso coração através da tua palavra nessa mensagem. Sim, Pai, estamos cansados de ti,
porque estamos imersos em pecado. Mas é verdade também que o pecado cansa, Pai, e por isso nós clamamos que o Senhor cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor prometeu nesta palavra. Apaga as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados e ajuda a gente a ser como a águia, Pai, que não se cansa de Ti, que a gente possa se aproximar de Ti à medida que a história humana se aprofunda no mal e no pecado, Senhor. Clamamos que o Senhor coloque a Tua mão sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Clamamos que o Senhor venha destruir a obra do pecado e do diabo. E para isso nos entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.